Paz do Senhor, capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? 3. Ninguém no céu. Aqui fala dos anjos, aqui fala dos serafins, dos querubins e toda a classificação dentro da esfera angelical. Ninguém estava apto, ninguém tinha autoridade para abrir este livro. Nem na terra, aqui fala dos humanos, por mais inteligente e por mais poder que um ser humano tenha, não poderia abrir este livro. Nem debaixo da terra. Lembra-nos os espíritos na parte espiritual e também o próprio mundo físico. Ninguém podia abrir o livro, sequer olhar para ele. 4. Agora João fala do seu dilema. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. 5. Então disse-me um dos anciãos. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre os 24 anciãos. Disse-me um deles: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Perceba que Jesus, ele adquiriu esta autoridade por causa do sacrifício na cruz. Sendo Deus, veio, viveu como um humano, venceu o mundo, venceu tanto na esfera espiritual quanto física, adquiriu poder, adquiriu autoridade. E agora João é tranquilizado por esse ancião que o chama de leão da tribo de Judá, que fala da sua descendência, a raiz de Davi, porque na genealogia Jesus vem desta tribo e ele pertence à família, à dinastia de Davi. 6. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas ou 7 chifres, em algumas traduções, fala do poder, controle e domínio. E aqui também tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nas aulas passadas, nós também vimos sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, perceba que o Cordeiro possui estas características de onipotência e onisciência. Onipotência tem todo o poder. Onisciência sabe de tudo. Isso desde o princípio do mundo até a consumação dos séculos. 7. Veio, tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Quem é a autoridade máxima do universo? Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são oração dos santos. Aqui nós temos louvor, adoração e oração dos santos, representado pelo incenso. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aqui está a resposta. Olha só, por que ele é digno? Porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Lembra o que Jesus disse? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus abriu o caminho e deixou uma ordem para nós, para que nós continuássemos este trabalho. Aqui nós vemos a sequência. Porque foste morto, e com teu sangue, o sangue de Jesus na cruz,
ele simboliza redenção. Por que clamar pelo sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e através do seu sacrifício nós temos entrada para o céu. Temos direito à eternidade por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele. E com o sangue de Jesus, comprasse para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É muito interessante porque o corpo de Cristo, o qual nós somos os membros deste corpo, tendo ele como cabeça, ele envolveu a terra. Ele é universal. Qualquer pessoa que aceitar Jesus como Salvador, independente da sua nacionalidade, da sua etnia, essa pessoa é membro do corpo de Cristo. É só você pegar a história para perceber que os povos eram totalmente separados por grupos, por posição social, por cor e etc. Agora, na sequência, no versículo 10, diz assim: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No desenrolar da história apocalíptica, dentro da visão, o próprio povo de Deus irá julgar. Então perceba que aqui ele diz que para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Nós somos chamados para ser um povo especial, zeloso de boas obras. O sacerdócio real, aqui falando tanto da responsabilidade pessoal com a minha vida, com o meu ser, quanto o desempenho na obra do Senhor e também sobre os povos que os salvos irão julgar. 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. No versículo 12, nós vemos um reconhecimento daquilo que o Senhor é. Versículo 13. Eu vi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder, para todo sempre. O louvor na esfera espiritual e o mundo criado adorando e reconhecendo Jesus como o Cordeiro, o digno de ser exaltado e de abrir o livro, de desatar os selos. 14. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. No capítulo 5, então, nós temos o relato de João sobre a abertura deste livro, sobre desatar os selos. Agora, no capítulo 6, nós perceberemos julgamento que vem através desses selos. Vamos ao primeiro. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele. O que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Como se trata de uma visão, em uma linha de pensamento, algumas pessoas dizem, é Jesus, porque um cavalo branco, com um arco e flecha, saiu para vencer, é Jesus. Mas há uma linha de pensamento que diz o seguinte, que é o anticristo, porque ele se parece com Jesus, mas ele tem o objetivo de controlar, de dominar todas as pessoas, e para isso ele precisa se parecer com alguém bom, no caso, Jesus. Por isso ele vai se apresentar como
uma pessoa muito boa, porém uma pessoa totalmente influente na área política. E diga-se de passagem, na minha opinião, não terá dificuldade de enganar as pessoas, já que a nossa geração tem se enganado com coisas tão superficiais. O anticristo não terá trabalho para enganar essas pessoas. Então, duas linhas de pensamento. Alguns acreditam que é Jesus, outros acreditam que seja o anticristo. 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O que lembra então o cavalo vermelho? Guerra, briga, tanto entre pessoas da mesma localidade, da mesma etnia, quanto nação contra nação. Quinto versículo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Perceba que cada animal ele chama para um selo. Vem e vê, e olhei, e estava um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo simboliza a escassez de comida. Na nossa nação, nós estamos acostumados a viver bem. Claro que existem pessoas que enfrentam muitas dificuldades, mas no geral as pessoas vivem bem. E perceba que este cavalo preto, este representa a fome, a escassez de comida e o absurdo em que as pessoas pagarão por um pouco de comida. Embora ele diz assim, 3 medidas de cevada por um dinheiro, cevada era a comida mais simples. E não danifiques o azeite e o vinho. Temos, por outro lado, também poucas pessoas que desfrutarão de bonança, mas a maioria sofrerá dentro dessa questão alimentícia. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui você já percebe que parte da população já será dizimada, porque olha só, o quarto selo, representado pelo cavalo amarelo, foi dado para ele poder de matar. Ele vai matar de que forma? Através da espada, através da guerra, através da fome. Se você analisar os fatos, a fome é uma consequência da guerra. Depois vem a peste e, por fim, as feras da terra, os animais. Então você percebe que o mundo estará totalmente desordenado e uma coisa puxa outra. 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Aqui é o clamor dos salvos, dos que foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Não posso afirmar se é somente os que morreram durante a grande tribulação, ou se são todos os povos que vieram morrendo no decorrer dos anos por causa do evangelho. Já que na nossa nação, no momento, nós temos liberdade religiosa, talvez você não compreenda, mas se você analisar a história toda, você perceberá a perseguição que as pessoas têm sofrido por causa do nome de Jesus. Pessoas que perdem seus bens, que perdem sua vida, que perdem suas famílias, que perdem sua liberdade pelo simples fato de amar
e de servir Jesus. 11. E a cada um foi dada uma veste comprida, uma veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda mais um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A vestimenta branca lembra a retidão das obras, a pureza do coração. E o fato deles receber essa roupa lembra que as suas obras foram puras e de que Deus não esqueceu do que eles passaram por amor ao Evangelho. Porém, eles teriam que esperar mais um pouco até que se cumprisse na terra o tempo determinado. Conservo significa que você é servo igual eu. Ou seja, nós que estamos na terra lutando ainda, somos conservos daqueles que já foram. 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Bem, os cavalos, eles representam a punição na terra. Agora, no versículo 12, no sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro, escureceu, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, da mesma maneira como a figueira lança de si os seus frutos. Imagina, como você chacoalha uma árvore, caem os frutos, assim caíram as estrelas do céu. 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Gente, para quem estiver na terra nessa época, que ver essas coisas que João viu, claro que eles não verão da mesma maneira em que João viu. Eles verão os fatos. João fala da visão num todo. Mas ele descreve que o céu, ele se enrolou, assim como você enrola um livro, um pergaminho. E ele diz o seguinte: e todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Há uma mudança geográfica agora. 15. Aqui está o segredo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O ser humano fala, blasfema, e faz o que quer hoje. Mas no momento em que Deus agir, segundo a visão de João, aqui diz que não há distinção entre ser humano, desde o maior até o menor, falando em status, todos estiveram apavorados, todos estiveram com medo e todos fugiram e se entranharam, se esconderam nas cavernas, nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Sabe aquelas pessoas que dizem que não existe Deus? Elas estarão apavoradas, porque no momento em que o céu for enrolado como um pergaminho, e que Deus se mostrar para a humanidade, não haverá valente, não haverá grande, o pavor virá sobre todos. Cai sobre nós e esconda-nos do rosto do que está sentado, Deus, e da ira do Cordeiro. O que significa ira do Cordeiro na Bíblia? Juízo de Deus sobre a terra. 17. Porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? E assim encerra o capítulo 6. Então, o que nós aprendemos no capítulo 5 e no capítulo 6? O Cordeiro, digno de abrir o livro e de desencadear juízo sobre a terra, representado aqui por todas essas figuras que nós vimos até agora. O que eu e você, como cristãos, devemos fazer? Apenas ser fiel. Viva a tua vida pacífica, não com medo. Viva a tua vida tranquila, mas com louvor, com adoração, com fidelidade, com integridade, porque nesse dia aqui nós estaremos em paz e não faremos parte do juízo de Deus que virá sobre a terra. Crendo você ou não crendo, este juízo virá sobre a terra.
Inclusive, a Bíblia diz em várias questões: ai dos que habitam na terra. Porque nós conhecemos Jesus como? O ser amoroso. Nós conhecemos Jesus como aquele ser que, inclusive, as pessoas blasfemam do seu nome e da sua imagem. Só que nesse dia aqui, todos estarão apavorados, porque não é que eles irão reconhecer, eles irão ver quem é o Senhor. Eu e você temos essa vantagem. Não servimos por medo, mas por fé. Vamos permanecer no caminho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.